Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a lei da atração nos relacionamentos. Por que a gente se atrai por determinado perfil de pessoas? Por que às vezes parece que eu tenho um dedo podre? Sempre escolho as mesmas pessoas. Por que os meus relacionamentos nunca dão certo? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vou aguardar a entrada das pessoas para a gente começar a falar. Lembrando que eu tô falando sempre me baseando nesse livro, Amar e Ser Livre, do Prem Baba. É um livro muito interessante. Hoje eu vou falar sobre alguns aspectos. Eu juntei e tô falando mais o que eu acho que tem a ver de um modo geral, que tem a ver com os meus pacientes. Eu juntei o que ele falou, mas eu vou falar muito na minha linguagem hoje. Muito na dúvida de consultório, na dúvida do dia a dia das pessoas, porque eu acho que se encaixa perfeitamente aqui com o que ele fala. Então a gente vai começar a falar, né? Eu queria que vocês pensassem, vocês já se deram conta de como que muitas vezes a gente é atraído pelo mesmo perfil de pessoas, né? Aquela pessoa ou você mesma que a gente considera um dedo podre, né? Ah, fulano é dedo podre, todo relacionamento é o mesmo perfil, ela não percebe isso, ou eu sou um dedo podre, nunca dou certo com ninguém. Então, por que a gente atrai esse perfil pra gente, né? Geralmente, a gente não conhece muito aquilo que a gente quer. E existem dois fatores. Nossa criança interior, ela atua muito no momento que a gente vai se relacionar com alguém. Então, quando a gente ainda não tem a maturidade, quando a gente ainda não cuidou dela, a gente acaba atraindo alguma coisa que vai satisfazer a necessidade daquela criança. E aí, na maioria das vezes, na maioria das relações, as pessoas não trabalharam isso. Porque a gente às vezes vai se dar conta disso lá na nossa fase adulta, depois de ter sofrido muito já nos relacionamentos. Ou depois já de estar casada com alguém que você nem teve a consciência de como que foi essa escolha, não é verdade? Então, o que acontece? Nossa criança muito ferida, ela vai buscar alguém que para suprir as carências dela infantil. E geralmente esse alguém tem muito a ver com o nosso pai ou nossa mãe. Aquilo que a gente às vezes não recebeu, aquilo que a gente julga ter faltado, a gente acaba atraindo quando a gente começa a se relacionar com alguém. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou atendendo uma paciente. Claro que vou manter o sigilo, né? O caso dela é muito comum, por isso que eu vou falar aqui para vocês. Que a queixa dela é que ela nunca não consegue ter um relacionamento saudável. Ela inicia um relacionamento e aquilo não dá certo. Então eu estou investigando com ela por que isso está acontecendo, né? Por que ela não consegue namorar, ela não consegue nem passar para o namoro. E aí o comportamento dela é muito agressivo. E claro que ela não tem a intenção, ela não percebe que ela é assim. Então quando ela vai se relacionar, ela já tem na ideia que não vai dar certo, então geralmente ela já está na defensiva. E quando ela se comunica com a pessoa que ela se interessa, ela é muito agressiva. Isso faz com que as pessoas se afastem dela. E aí a gente estava tentando entender essa dinâmica, né? Por que você, né? O que acontece com você para que você não consiga perceber, primeiramente, que você está atacando alguém, né? Que você está sendo agressiva, que o seu modo de lidar está sendo incisivo demais. E aí a gente buscou uma situação lá na infância dela. O pai dela sempre trabalhou fora, viajando, e passava, sei lá, eu acho que era cerca de 20 dias viajando e o resto, ele ficava 20 dias na casa dela. E quando o pai dela saía, a dinâmica da família era uma, quando o pai voltava, a dinâmica da família era outra. E ela dizia assim: eu detestava quando meu pai chegava,
Porque quando meu pai chegava, eu tinha que dividir a atenção da minha mãe. Olha só. E aí foi onde eu saquei o que estava acontecendo. E ela começou a falar assim. E aí, o que ela começou a fazer? Porque aí ela falava assim, eu começava a disputar a atenção com ele, com a minha mãe, e eu sempre perdia. Olha que interessante essa fala dela. Então, o que ela começou a fazer desde lá da infância? Ela começou a modelar o comportamento do pai. Por quê? Para ser vista como a mãe, ela entendeu que ela tinha que ser como o pai. E aí foi que a energia masculina dela aflorou demais. Então, hoje o comportamento dela é muito... a energia masculina é muito aflorada. E isso faz com que quando ela vai se aproximar de algum homem, e você vê que a energia masculina não tem nada a ver com sexualidade. Ela tem interesse por homens. Mas a energia masculina dela é tão grande, tão aflorada, até porque lá na cabeça dela ela entendia que para alguém gostar de mim, para alguém me dar atenção, eu preciso ser igual ao meu pai, porque era quem a mãe acabava dando mais atenção. Então hoje é muito aflorada. Então quando ela vai se relacionar com alguém, essa energia toma muito conta dela. E ela acaba assustando as pessoas. Então tudo que ela quer é um relacionamento, mas como a energia masculina é muito forte, ela não entende que isso afasta, que a delicadeza dela vai embora, que a sutileza dela vai embora, porque ela quer muito aquilo. Então é como se ela voltasse à fase infantil e ela tivesse querendo a atenção de alguém. Quando ela fez isso na infância, inconscientemente ela reproduz hoje na vida dela esse comportamento. Entenderam como isso é fantástico, gente? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Parece doido, né? Mas é muito forte. Então, quando a gente percebeu isso, o trabalho que a gente está fazendo hoje é que ela acolha essa figura, essa energia feminina dentro dela, para que com isso ela consiga passar desse momento nos relacionamentos, sabe? Viver mais tempo, conseguir pelo menos namorar com alguém. Então isso é muito importante. Então aquilo que ela viveu lá na infância. Então para ser amada, ela acabou reproduzindo um comportamento. Eu também tenho uma outra paciente que a energia masculina dela é muito aflorada. Muito. A mãe dela tinha isso, o pai dela era alcoolista, né, dependente de álcool, foi a vida inteira. E a mãe dela sempre enfrentou tudo, sempre cuidou de todo mundo, mas a energia da mãe dela muito masculina, de tomar conta de tudo, de dar conta de tudo, que acabava apagando a figura do pai, a figura paterna acabava ficando muito apagada. E hoje, como que essa pessoa é? Ela é igual à mãe. A energia masculina dela é muito acentuada. O que acontece? Quando ela vai se envolver com alguém, geralmente ela se envolve com um homem muito fragilizado. Só que ela acaba se irritando, porque como ela já está há um tempo na terapia, ela já sabe que ela não quer isso. Ela não quer se envolver com uma figura fragilizada. Ela quer se envolver com um homem que cuide dela, que a proteja, que tenha uma energia masculina mais acentuada. Mas como ela tem uma energia muito forte, ela acaba não conseguindo. Porque se eu tenho uma energia masculina muito forte e eu me envolvo com um homem que tem a energia masculina muito forte, a gente vai começar a entrar em choque. Por isso que é bom estar em equilíbrio e nesses momentos eu diminuir essa minha energia. Se eu quero alguém que tem uma energia muito forte, eu preciso equilibrar a minha masculina, mas sempre deixando a feminina entrar em alta aí. E quando eu não vejo isso, quando eu não percebo o que eu preciso na relação, quando eu não percebo como que eu lido com as minhas energias,
eu começo a buscar sempre um padrão repetitivo de relacionamento que tem muito a ver com a minha infância, com as minhas carências infantis. E aí eu entro num processo vicioso nos relacionamentos que é de me machucar muitas vezes. Porque como eu acredito que eu não vou ter, eu acabo me machucando. Vocês entenderam? Tá complexo demais isso que eu tô falando com vocês, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos continuar. Então aí no livro, o que o Prem Baba começa falando? Quando a gente começa a sentir atração por alguém, e a gente pode ter atração por alguém em qualquer fase da nossa vida, tá? Às vezes eu tô casada, eu posso ter atração por uma outra coisa. A pergunta que eu preciso responder é a seguinte: por que eu estou me atraindo por essa pessoa? O que tem nela que tá faltando em mim? Porque geralmente é isso. Então, quando eu me relaciono com alguém, quando eu me sinto atraída por alguém, geralmente eu busco nela algo que está faltando em mim. E aí é a chave do negócio. Porque eu preciso ver o que eu estou buscando. Todas as relações têm uma forma de completar. Um completa o outro, isso é importante. Mas eu não posso depender. Então, se eu atribuo ao outro a importância de me dar aquilo que eu não tenho, eu entro numa relação de dependência. E todo amor que eu construo com ela não é uma relação de amor espontâneo, é uma relação de amor de dependência. Né? Eu quero aquilo que eu não tenho em mim. Eu quero que o outro me dê aquilo que eu não encontro em mim. Entenderam? Então deixa eu ver o que colocou aqui. Querer atenção demais, não confiar, cobrar demais também vem disso? Também vem disso. Vem muito disso. Se eu quero atenção demais, se eu não confio, se eu cobro demais, provavelmente tem alguma carência, alguma coisa que não foi atendida lá na infância. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, eu não sei como que é o seu nome, que tá tudo em sigla, mas que fala sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono tem muito esse aspecto. Quando você quer atenção demais, quando você cobra demais, quando alguma necessidade sua de atenção não foi suprida lá na infância. Então você desenvolve a ferida do abandono. Você quer o tempo todo que a pessoa te dê atenção, que a pessoa supra em você algo que você enxerga que faltou na sua infância. E pode ser tudo. Pode ser. E assim, a Elaine, mas a minha mãe foi ótima. Às vezes foi ótima mesmo, seu pai, sua mãe, todo mundo foi. Mas é a interpretação que você fez enquanto criança. É isso, tá, gente? Não, a gente não tá aqui falando para condenar os nossos pais, mas é para entender a nossa criança e entender o que faltou para nossa criança. Então, quando eu entendo o que faltou, eu entendo o que eu preciso. E talvez o que eu preciso aprender a fazer por mim. E parar de cobrar do outro. Então, quando eu me sinto mais, sei lá, quando eu me amo mais, né? Quando meu amor próprio tá mais trabalhado, eu acabo dependendo menos do olhar do outro e da aprovação do outro. Porque eu já tô certa daquilo. Então eu não preciso mais que alguém olhe pra mim e fale, vai lá. É isso aí. Eu não preciso, porque assim, por mais que ninguém concorde, eu vou olhar e falar, cara, é isso que eu quero pra mim. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres, eu tava até vendo um post agora, a gente é muito cobrado socialmente, né? Namorar, casar, depois que casa tem filho, aí você tem que ir um monte de coisa. E tem gente que às vezes não quer. E às vezes fica justificando pro outro, né? Que não quer porque não tá no momento e tal. E eu vejo assim, se você não quer, se isso não faz parte da sua vida, se eu não quero casar, nunca tive o sonho de casar, não quero casar, e isso tá tranquilo dentro de mim, eu não tenho que provar pro outro que não estar casado é melhor. Entenderam a diferença?
Então, o que a sociedade tem feito hoje em dia? As pessoas têm tomado decisões e elas querem que todo mundo aprove. Quando eu quero que todo mundo aprove, eu estou muito no meu lado infantil ainda. Porque eu dependo da aprovação do outro. Eu dependo do olhar do outro dizendo, é isso aí, tá certo. E aí, quando eu não tenho isso, eu tento convencer o outro. Olha só, é legal sim o que eu tô fazendo. É legal sim a minha forma de viver. A sua é errada, a minha é melhor. E não existe isso. Então, quando a gente entende a nossa criança, quando a gente entende as nossas necessidades e quando a gente vai lá, a gente, enquanto adulto, suprir aquilo que faltou, eu paro de demandar isso do outro. Eu paro de colocar alguém para suprir a minha falta de atenção. Eu paro de colocar alguém para suprir a minha falta de confiança, porque isso é meu. Se eu não confio, eu que tenho dificuldade em confiar. Não parte do outro. O outro não tem que me provar que é confiável o tempo todo. Eu preciso desenvolver a confiança em mim. E se o outro me trair a minha confiança? Isso tem a ver com o outro. Não tem a ver comigo. Eu confiei. Eu fiz a minha parte. Entendeu? Então, essa questão de achar... Aí a gente quer a aprovação, o outro aprova e a gente não acredita. Perfeito, essa sua colocação. O que isso significa? Isso significa que nem você confia. Entendeu como tem muito mais a ver com a gente? Em todo o processo, em todas as questões da nossa vida. Tem a ver com a gente, com a nossa capacidade de confiar nas nossas escolhas, com a nossa capacidade de confiar na gente mesma. E aí, por isso que a gente tem que começar a olhar pra gente e a entender assim, quando eu vou me relacionar com alguém, o que eu preciso nesse relacionamento? Sabe? O que a minha criança quer? O que a minha criança quer? Será que é o outro que tem que dar ou eu, enquanto adulta, que preciso mostrar para ela alguma coisa diferente? Então, eu sempre sugiro para os meus pacientes assim, quando você fosse, antes de você se envolver com qualquer pessoa, pense, anote o que você quer de um relacionamento, o que você espera no relacionamento. Para ser um relacionamento perfeito, o que o outro tem que ter ou o que o outro tem que fazer para que seja um relacionamento perfeito. A partir daí, eu vou analisar com essa pessoa se isso tem a ver muito com a criança dela ou se isso é plenamente aceitável dentro da relação. E aí o que acontece também? Muitas das nossas carências têm a ver com essa coisa da atenção dos nossos pais, do amor dos nossos pais, da necessidade de ser visto e na necessidade de ser aprovado pelos nossos pais. E aí a gente tem que começar a romper com essas necessidades infantis que a gente tem. Como que eu faço isso? Então, por exemplo, eu quero um marido que cuide de mim 24 horas por dia. Aí eu vou olhar para mim e falar, será, Elaine? Será que você precisa de alguém 24 horas olhando para você e dizendo o que você tem que fazer? Ou isso é uma coisa que você tem que começar a confiar em você? Você tem que começar a se olhar e se aprovar no seu dia a dia. Será que isso tem a ver com o amor ou é uma relação de dependência? Entenderam? Então é onde a gente vai começar a questionar. Quando às vezes a gente aconteceu alguma coisa na infância, principalmente, né? Muitas pessoas falam assim, mas o meu pai amava mais a minha mãe, ou a minha mãe amava mais o meu pai. E aí eu digo assim, numa visão sistêmica familiar, é o que precisa acontecer. Então, quando essa minha paciente descobriu isso, aí ela ainda falou assim, mas eu sei que era isso que tinha que acontecer. Minha mãe tinha que me amar mais o meu pai. É isso. A gente precisa entender que antes de tudo vem um relacionamento. Não é que a gente não vai amar nosso filho, não é que a gente não vai cuidar do nosso filho, não tem nada a ver com cuidados, mas assim, para uma família ser construída, primeiro vem o casal.
e depois vêm os filhos. Se quando os meus filhos nascem, o meu marido deixa de ter importância, eu dou toda a atenção para os meus filhos, vai faltar e vai desequilibrar todo o meu sistema familiar. Se quando meu filho nasce, eu e meu marido, a gente mantém essa conexão e através do nosso amor, a gente ama os nossos filhos, vai ter essa relação de equilíbrio. Entenderam como funciona? E aí tem vários contextos, por exemplo, essa minha paciente, além disso com o pai dela, quando ela tinha antes de 2 anos, a mãe dela engravidou de novo. No período que estava amamentando dela, como o anticoncepcional é fraquinho, a mãe dela acabou engravidando. Então, foram poucos anos da vida dela que ela passou sozinha, né, tendo esse amor só para ela. E aí logo foi rompido também, então a carência dela também de novo aumentou. E por qual figura? Por uma outra figura masculina, porque ela foi a primeira filha e o segundo filho foi o menino. Então, o que ela aprendeu? Que toda vez que ela perdia a atenção pela figura masculina. Então, a energia masculina dela ficou mais acentuada. Porque ela, inconscientemente, ela interpretou o quê? Eu perco sempre para a energia masculina. Então, eu preciso aflorar a minha energia masculina. Entenderam como funciona? E como isso é muito doido, é um processo muito inconsciente. Até hoje ela não sabia disso. E na terapia a gente está se dando conta disso. E isso faz com que todas as pessoas se afastem dela. Todas as figuras masculinas, porque ela tem isso muito aflorado. Vamos dizer, se fosse em porcentagem, vamos dizer que 20% é energia feminina nela e o resto é masculina. Você imagina o quanto que é difícil para alguém se aproximar dela, né? Porque ela acaba sendo muito incisiva nas relações. Pode me chamar assim no privado depois que eu respondo, tá? Então, vocês entenderam, gente, como isso funciona? Como é importante, antes da gente se relacionar com alguém, a gente questionar quais são as nossas necessidades, quais são as nossas necessidades infantis que eu ainda não curei em mim. Porque isso não depende mais do meu pai, não depende mais da minha mãe, porque eu cresci, isso depende de mim. Eu sou responsável. E aí é uma outra questão que o Prem Baba fala aqui. O amadurecimento exige da gente autorresponsabilidade. Eu paro de jogar para o outro, para o meu pai, para minha mãe, ou para o meu namorado, para minha namorada, alguma coisa que eu preciso fazer por mim. Entendeu? Beijo, amor, também te amo. Entenderam, gente, como funciona? Então, essa é a outra questão, autorresponsabilidade. Vou analisar o que eu preciso agora suprir em mim. Então, quando eu entendo isso, eu vou buscar. Elaine, como eu faço isso? Eu posso fazer cuidando mesmo da minha criança, um processo interno. Então, antes de dormir todos os dias, imaginar a sua criança, imaginar o que faltou, olhar para suas fotos da infância e ver o que você vê daquela criança, sabe? O que ela queria, o que faltou. O que era só de uma criança que às vezes não soube ter limite, que às vezes não soube entender qual é o papel dela. Então isso ajuda, a terapia ajuda muito, né? A gente, num processo terapêutico, a gente consegue entender muitas vezes da nossa criança, o quanto que a nossa criança está sendo afetada, né? O quanto que a nossa criança foi afetada e o quanto isso ainda repercute na nossa vida atual. Então, é tudo questão de compreensão, de percepção. E aí eu separei aqui um trecho que ele disse o seguinte, sobre a energia feminina e a energia masculina. Ele diz o seguinte: o princípio feminino se manifesta com a receptividade e a aceitação. Então, a energia feminina é uma energia mais acolhedora, né? Quando é distorcida, ela se transforma em submissão ou dependência.
Já o princípio masculino, quando é puro, ele se manifesta como força criadora e poder de realização. Quando distorcida, ela é expressada como violência e agressividade. E aí a gente vê assim o quanto que as energias femininas e masculinas estão distorcidas hoje em dia. A maioria das mulheres se comporta de forma dependente ou submissa e a maioria dos homens com agressividade e violência. Não é verdade? E aí é o excesso, é o desequilíbrio dessa energia dentro de você. Então significa que ela não está no lugar certo. Então, para que a minha energia feminina, eu entenda que ela está equilibrada dentro de mim, eu preciso interpretá-la como aceitação e receptividade, como uma energia de cuidado. A energia feminina é uma energia muito de cuidado, né, de acolhimento. Quando isso está muito em alta dentro de mim, significa que está equilibrado. Mas quando eu vou pro outro oposto, significa o quê? Que eu quero muito do outro. Então eu tô numa carência muito grande, então eu crio uma relação de submissão e de dependência emocional do outro. Quando a energia é feminina, a masculina tá equilibrada dentro de mim, eu tô realizando, eu tô criando. Quando tá em desequilíbrio, eu tô forçando o outro a alguma coisa, eu tô sendo agressiva, eu tô impondo alguma coisa no outro, entendeu? Como que é importante a gente entender como que tá, essa energia se apresenta dentro de mim e como que eu equilibro essas energias. Hoje em dia também no YouTube tem várias formas, né? Várias maneiras de equilibrar, mas a gente sempre se conectando com essas duas forças que eu falei com vocês. Acolhimento e energia para conquista. Essa força que busca. Então isso está muito, muito voltada à energia masculina e feminina dentro da gente. Nem sempre nossa mãe e nosso pai têm essa energia equilibrada dentro deles. Então, assim, a gente pode sim buscar nos nossos pais, mas às vezes, por exemplo, a energia masculina do meu pai estava em distorção, estava em desequilíbrio. E aí ele era muito agressivo. Então é onde eu preciso também entender a agressividade do meu pai, não num julgamento, mas entender, olha, meu pai estava em desequilíbrio. Então eu não posso pegar isso pra mim. Eu vou equilibrar. A energia masculina é sempre de busca, de o que a gente pode imaginar, né? Lá atrás, nos homens das cavernas, né? Como que era? O homem saía para caçar, para trazer alimento. Então ele buscava alguma coisa. E qual era o papel da mulher? Do cuidado ali. Ela ficava cuidando de tudo para que quando o homem chegasse, tudo estivesse em equilíbrio. Então os dois tinham importância muito grande, tanto a energia feminina quanto a masculina. O homem só saía para caçar com tranquilidade porque sabia que tinha alguém lá cuidando. A mulher só ficava cuidando porque ela sabia que tinha alguém que estava saindo para buscar. E hoje em dia a gente pode equilibrar isso dentro da gente. Os dois lados dentro da gente. Entenderam como funciona? Então é muito importante que você entenda esse equilíbrio. E ele fala também aqui, quando essa alquimia interna ocorre, então a energia feminina e masculina, né? Você se liberta da dependência do sexo, o que significa se libertar da dependência do outro, pois você encontra o que procura dentro de si mesmo. A necessidade de exercer domínio sobre o outro acaba, por consequência, os jogos da luxúria desaparecem. E isso transcende. O que ele quer dizer aqui? Quando você equilibra dentro de você a energia feminina e masculina, você para com esses jogos no relacionamento. O que seriam esses jogos? E isso acontece muito nas relações. Usar o sexo, muitas vezes, como forma de controle.
Então, muitas vezes, sim. E o sexo, hoje em dia, talvez seja o maior tabu nas nossas vidas, o maior tabu nas relações, porque ele é muito. Provavelmente foi muito reprimido, ou foi reprimido dentro da minha própria casa pelos meus pais, ou ia por alguma religião. Então tem uma interpretação, eu não estou julgando nenhuma religião aqui, tá? Mas quando é mal interpretado, essa repressão pode causar muitos problemas. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes mulheres, elas foram reprimidas o lado sexual através de uma religião. Então é pecado, o sexo é pecado. Só que ela entende que para ter alguém, para ter um relacionamento, principalmente quando o homem que ela escolhe, né, é um homem que não tem aquela mesma visão religiosa. Então, para prender esse homem, eu tenho que dar aquilo que ele me pede. E aí eu dou, mas eu entro num processo de culpa. Porque eu não deveria dar, porque isso é pecado. Só que eu faço porque a minha necessidade é de ter alguém. Aí tá bom, eu fui lá, tô com aquela pessoa, casei com aquela pessoa. Aí quando eu caso, o que essa mulher faz? Ela se vinga. Por quê? Porque ela acabou dando algo que não era para ela ter dado antes da hora. Então ela usa a troca como forma de poder e controle. Né? Ela usa o sexo como forma de poder e controle. Como que ela faz isso? Quando o marido chateia ela não quer ter sexo. Então ela acaba manipulando a relação, porque como a culpa que eu carrego é muito grande, agora eu manipulo o meu relacionamento. Mas aí ao mesmo tempo vem de novo o mesmo medo. Porque se eu não dou o que ele precisa, ele vai buscar em outra pessoa. E aí olha como o sexo é uma coisa muito distorcida nas relações. O sexo precisa ir além disso nas relações. O sexo é visto como amor, como uma necessidade de conexão. Então, como que você vê se o sexo está sendo mal usado, mal interpretado por você? Quando você está usando ele como um jogo de poder com o outro, como troca. Eu dou para que o outro fique comigo e aí depois eu manipulo. Não é por aí. Então, o equilíbrio é quando ele está visto como conexão. Quando o sexo é uma conexão do amor, da intimidade. E aí ele está de forma equilibrada dentro de você. Aí todos esses joguinhos, eles vão acabando, sabe? E só fica o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que não cobra. Então eu dou. Então, e se eu não receber, pode ser que um dia acabe, porque a gente precisa ter uma relação de equilíbrio, né? Eu dou e recebo, eu preciso ter esse equilíbrio. Mas eu preciso entender que eu não só vou dar quando eu receber. Eu vou dar porque é meu, porque é natural em mim, que é o que o outro precisa. Vocês entendem? E aí o equilíbrio na relação ele começa a acontecer. E aí, para como que isso acontece? Precisa ter muita comunicação. A gente precisa muito se conectar com o outro. Eu não preciso fazer assim, um assado, alguma coisa que está na moda. Isso está longe do amor. Isso está a coisa do controle. Isso está lá no controle ainda. Está muito longe do amor. Está na coisa da conquista, né? Da atração, do meu, do poder sobre o outro. Que não tem a ver com essa relação de amor que a gente tanto quer. Por que a gente tanto quer? Porque todo mundo busca isso. Todo mundo. Tanto homem quanto mulher, mas foi muito distorcido isso na nossa vida, na nossa cabeça, lá na nossa infância. Pelas crenças, pelas vivências dos nossos pais. Que aí a gente cresceu e não questionou isso. Não é questionar para brigar, mas entender assim, eu não preciso agir assim. Eu posso agir de uma forma diferente. E eu não vou julgar o que os meus pais fizeram. Eu só vou buscar alguma coisa diferente para mim, porque na minha vida tem outro sentido isso. Entenderam? Então é isso que eu queria deixar essa mensagem de hoje.
entenda sempre o que eu preciso na relação, o que eu busco no outro. Depois, como está o equilíbrio da minha energia feminina e masculina dentro de mim, que é muito importante. Depois, o que a minha criança interior precisa, que eu preciso dar para ela, antes de me relacionar. Isso vai te ajudar a buscar uma relação de equilíbrio. Isso vai fazer com que depois você atraia pessoas no mesmo contexto para a sua vida. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Quem quer saber mais sobre comportamento, principalmente em relacionamento, eu tenho no meu canal no YouTube uma série lá que fala sobre as feridas emocionais. E essas feridas emocionais, como a gente se relaciona com o outro. Lá você provavelmente vai identificar a carência da sua criança. Identificando a carência dessa criança, você vai poder dar aquilo que te faltou. Entenderam? Eu acho que vai ser útil para vocês. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Então, se relacionar não é fácil, não é mesmo, mas para que ele se torne mais fácil, todo relacionamento, eu preciso me olhar, me compreender. Então, uma outra coisa que eu falei, né? Eu falei de você saber o que você precisa do outro, você ver a sua criança interna e cuidar dela, de você equilibrar a sua energia feminina e masculina e da autorresponsabilidade. Olhar para você como responsável pela sua própria vida. Agora, na fase adulta, é só você por você. Na infância ficaram um monte de questões que fica na vida de todo mundo, né? Não tem ninguém que passou zerado pela infância, sem nenhum trauma. Não, fica e tudo bem. Agora o adulto vai acolher essa criança. Por que, gente, que não fica? Não é porque os nossos pais causaram, é porque a gente interpretou. E como a interpretação a gente não tem, os pais não têm o que fazer. Uma coisa é uma frase, uma palavra, uma atitude, um gesto que a criança viu, sem às vezes você querer ter deixado ela ver, ou sem você ter a noção que aquilo provocaria, a criança interpreta e aquilo traumatiza. Não é verdade? Então a gente não tem muito controle sobre isso. E foi o que aconteceu com você também. Então a gente chega de acusação. Então vamos para a autorresponsabilidade, vamos transformar as relações, os seus relacionamentos. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado essa live de hoje. Eu espero que vocês aprendam a se questionar, aprendam a parar de jogar para o outro as suas responsabilidades. Nada acontece que você não permita. Então, tudo que acontece de alguma forma, você está permitindo. Então, se não tá bom, começa a questionar. Se tá te incomodando, começa a questionar, porque de alguma forma você tá permitindo. Tá bom? Então é isso por hoje. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, não consegui colocar na live, fiquei com vergonha, não tem problema. Pode me mandar mensagem no privado também que eu respondo. Tá bom, meus amores? Um beijo e até semana que vem. Lembrando, segunda-feira que vem, às 2h, tá? Um beijo, tchauzinho. Obrigada, mãe.